Oi, som. Ok. Primeiramente, bom dia. Gostaria de agradecer a presença das autoridades locais presentes, de toda a nossa comunidade, dos profissionais aqui presentes e também das pessoas que fizeram esse evento acontecer de forma tão significativa. Muitas pessoas... Acho que não está... Eu vou manualmente mesmo, tranquilo. Passou? Ótimo. Bom, eu já fui anunciada, mas eu acho que, mais do que me orgulhar desse currículo que vocês já conhecem, muitos de vocês já conhecem, eu me orgulho da nossa história. Hoje eu não vim aqui como a Tércia, diretora do Grupo Neurokind, ou proprietária do Grupo Neurokind. Hoje eu vim aqui como a Tércia, mulher neurodivergente, esposa de pessoa neurodivergente, tia de pessoas neurodivergentes e, sobretudo, eu gostaria de falar para algumas pessoas que estão aqui presentes hoje, que fazem parte do meu dia a dia, que trabalham comigo lado a lado há 8 anos por essa missão, por essa causa. Eu acho que eu me orgulho muito mais de ter colocado Rondônia no mapa dos estados que trabalham com evidências científicas. Ainda que em esfera privada, nós fomos os sinalizadores de que o futuro podia ser diferente. Isso eu me orgulho. Eu me orgulho também de abrir caminhos para o restante do Brasil sobre o uso de evidências, mesmo atendendo por operadoras de saúde. Isso também é um motivo de orgulho. Nós fomos a primeira provedora de serviços baseados em evidências a fazer o que fazemos através de operadoras de saúde. Embora vivendo num país, eu acho que a gente está com problemas de sonorização. Ainda que vivendo em um país sem regulação para trabalhar com a ciência ABA, nós temos sido os primeiros a nos preocupar em ter uma certificação que garantisse aos usuários finais que os serviços que eles recebem efetivamente se trata de ABA. Nós nos orgulhamos também de ter ajudado voluntariamente órgãos de esfera pública e privada, instituições públicas e privadas sobre práticas baseadas em evidências. E eu acho que desses trabalhos que nós fizemos, o mais importante foi junto ao Tribunal de Contas do Estado. O conselheiro estiver aqui. O Tribunal de Contas do Estado, no ano retrasado, iniciou uma auditoria operacional que detectou, através do nosso apoio genuíno e voluntário, que nós não temos política de educação inclusiva institucionalizada no estado de Rondônia, de forma geral. E me orgulho também porque nós estamos aqui, apoiando todos os dias a nossa comunidade. Então, como diz o secretário, não importa se Marias Comissão de Mães Atípicas de Porto Velho, Mães Coragem Indesistíveis, Associação de Pais e Amigos do Autista, não importa. Nós estamos juntos e presentes com a nossa comunidade. E nós nos orgulhamos muito também de sermos a primeira base e a maior base de terapeutas neurodivergentes do Brasil. As pessoas que trabalham comigo, pelo menos 30% do quadro do Grupo Neurokind hoje é composto por terapeutas neurodivergentes, entre terapeutas autistas, pessoas com TDAH e pessoas com problemas de aprendizagem, transtornos específicos da aprendizagem. Além disso, de forma intencional, nós temos mães atípicas que trabalham com a gente. Hoje nós temos 10 mães atípicas empregadas no Grupo Neurokind. Então eu gostaria de encorajar as pessoas a contratarem pessoas neurodivergentes. Não faz sentido trabalhar com pessoas neurodivergentes e não contratar pessoas neurodivergentes. Afinal de contas, como a Eline falou ainda há pouco, nós, pessoas neurodivergentes adultas, podemos servir como inspiração
e podemos mostrar que sim, nós podemos trabalhar, nós podemos produzir para o Estado, nós podemos ser úteis e, principalmente, nós temos que trabalhar com planos de adaptação funcional, porque todas as pessoas são capazes de produzir e trabalhar desde que elas vivam num ambiente que as propicie essa possibilidade. Eu quero que vocês prestem atenção nessas palavras e frases que eu vou falar para vocês agora. E eu acredito profundamente que quando todas as pessoas da nossa sociedade, mas sobretudo as nossas autoridades, compreenderem o que cada palavrinha ou sigla dessas representa, as coisas vão começar a tomar caminhos muito diferentes. A primeira delas é a intervenção intensiva e precoce. A segunda é assentimento. Não toque no indivíduo autista sem que ele permita ser tocado. Não acesse a pessoa autista sem que ela permita ser acessada. Antes de qualquer coisa, pergunte ao autista, não pergunte ao pai ou à mãe dele, mas pergunte ao autista como ele se sente, o que ele deseja, e jamais ofereça ajudas que sejam substanciais e desproporcionais à necessidade daquele indivíduo. Da mesma forma, a gente não oferece ajudas menores do que o indivíduo precisa. Compaixão. Compaixão é diferente de empatia. Empatia é simplesmente a gente olhar para o outro e se colocar no lugar do outro. Compaixão envolve muito mais do que se colocar no lugar do outro. Compaixão envolve também fazer algo de diferente pelo outro. Aba na escola. Nós vamos falar disso de uma forma muito mais completa depois para vocês. Não existe cura para autismo. Nunca tive medo de dizer sobre isso. Nunca tive medo de dizer aos pais que seu filho vai ser autista para sempre, seu aluno será autista para sempre. Neurodiversidade e neurodivergência, capacitismo e anticapacitismo, PBS, luta antimanicomial e a intervenção baseada em evidências. Quando todo mundo souber o que isso aqui significa, eu vou falar um pouquinho durante a minha apresentação, eu acho que muita coisa vai mudar. O que é um ambiente? Segundo o dicionário de ambiente significa meio ambiente, tudo que faz parte do meio em que vive o ser humano, os seres ou as coisas. Recinto, lugar em que se está. Ambiente aberto. Atmosfera, reunião do que envolve uma pessoa, sua situação financeira, cultural, psicológica e moral. Ambiente pobre, ambiente alegre. Dentro do campo da informática, ambiente significa um conjunto de elementos através dos quais os programas são executados. E como adjetivo, é o que está ao redor, envolvendo pessoas ou coisas. Bem, quais os principais desafios que hoje nós enfrentamos no ambiente em que nós vivemos? 35% dos adultos autistas precisarão de ajuda e suporte 24 horas por dia. 87% dos adultos autistas moram com seus pais. 87,7% das pessoas sem deficiências têm um emprego, enquanto que somente de 15% a 18% das pessoas com deficiência têm um emprego. Especificamente os autistas, somente 10% têm emprego. Não temos dados sobre quantas pessoas autistas recebem tratamento precoce e não precoce também no Brasil, em redes públicas e privadas. Não temos como fazer censo, fazer políticas públicas sem censo, senhores. Porque quando a gente vai fazer planejamento orçamentário do dinheiro público, a gente precisa saber para quem, para onde, para quantos e para quê que a gente vai gastar. Ok? Não temos dados sobre quantos alunos autistas matriculados no Brasil recebem um plano de ensino individualizado, descrevendo as suas necessidades de acomodação e de apoio. Algumas famílias vivem e lidam diariamente com comportamentos graves,
Comportamentos que envolvem risco de morte, de auto- e heterolesão e de destruição de propriedade. Esse é o ambiente que nós temos. Temos pessoas autistas que nem chegam a acessar ou que não permanecem na escola. Temos pessoas autistas na fila do SUS para atendimento básico após o diagnóstico. E algumas nem conseguem acessar o diagnóstico. E nós temos pessoas autistas institucionalizadas em hospitais psiquiátricos e penitenciárias. Vocês sabiam que 40% da população carcerária é composta por indivíduos que têm transtornos psiquiátricos e neurodesenvolvimentais? Essa é a verdade. Temos pessoas autistas em situação de rua. Nós temos um problema social muito grande. Para problemas complexos, não existem soluções superficiais. Não existem soluções simples para problemas complexos. Problemas infecciosos, a gente não trata colocando um band-aid em cima. Problemas infecciosos, a gente trata com tratamentos de alta performance, com intervenções de alta complexidade. Dados sobre o autismo em Rondônia. Dados, fontes. Qual é a fonte desse dado, Tércia? Probabilidade. Eu criei uma probabilidade, eu vou publicar essa probabilidade, mas nada disso aqui está escrito em lugar nenhum. Isso aqui, na verdade, lá no INEP, fala que a gente tem 365.400 matrículas em geral. Típicos, neuroatípicos, até o final do ano de 2022. Estimativa de alunos autistas, considerando que 1%, certo? De 365, a gente tem pelo menos 3.654 alunos matriculados. Esse dado do INEP, ele fala uma coisa muito interessante para a gente. Olha só, no estado de Rondônia está bem ruim de enxergar, tá? Mas eu posso ampliar depois para vocês. A gente tem na educação infantil, se eu não me engano, aqui é 95% das crianças com deficiências matriculadas. No ensino médio, 100% está matriculado. E no ensino fundamental, 98% está matriculado. E aqui a gente tem, pelo menos, 490 mil alunos com deficiência em todo o Brasil. Por isso que eu considerei o dado de 1%. Todos em classes comuns, alguns utilizando de classes de recursos, nas escolas que têm classes de recursos, pouquíssimos com mediadores escolares. Esse é o ambiente que nós temos. Eu fiz uma projeção de matrículas de alunos autistas para os próximos 5 anos. Todos os anos, em Rondônia, a gente tem mais ou menos esse número aqui de natalidade. Então, em 2023, nasceram 24.293 crianças. A projeção para agora vai ser 24.000, 23.700, 23.400 e etc. Porque eu peguei o dado de 2018, coloquei o dado de 2023 e fiz uma prospecção de acordo com o que já vem acontecendo, ok? Então, esse é o número de crianças que nascem. Esse aqui é o número de autistas que vão nascer. Se a gente considerar 1 a cada 36 nascidos, um vai ser autista. Então, a gente vai ter 674 autistas nasceram ano passado, mais ou menos 666, 658, 650, 641 até o final de 2027. Nascem pelo menos 650 crianças autistas em média no nosso estado todos os anos. Bem, então se hoje nós temos no ensino, na educação infantil e no ensino fundamental, porque esses meninos aqui ainda não terão idade para ensino médio, nós teremos lá no final de 2027, mais ou menos aqui, ó, a gente vai sair de um número de aproximadamente 5.000
para um número de aproximadamente 10 mil autistas estudando. Isso em 5 anos. Vocês já tinham parado para pensar nesse número? Assusta, né? Assusta porque se a gente não está conseguindo hoje, eu fico realmente preocupada com o que vai acontecer em 5 anos. Por isso, movimentos como esses são tão importantes. E por isso eu tenho tanta estima e tanto respeito pelo secretário Jefferson, porque eu noto que, de todas as pessoas que a gente teve a oportunidade de conversar, ele é a pessoa mais aberta. E tem uma coisa muito interessante dentro desse contexto que envolve esse atual secretário de saúde: humildade profissional, que eu acho que é fundamental, independente de todo e qualquer movimento acadêmico que se faça ao longo da sua vida. O que eu fiz aqui foi uma projeção de escola. Agora eu fiz uma projeção de terapia. Vamos lá. Nós somos, olha só, essa linhazinha, só os pontinhos em vermelho, é a quantidade de fonoaudiólogos que nós temos hoje, ó. A gente tem, que eu verifiquei no site do Conselho de Fonoaudiologia, a gente tem mais ou menos quase 500 fonoaudiólogos no estado todo. Essa outra linhazinha que eu fiz aqui, ó, só que com o triângulo vermelho, são os fonoaudiólogos que trabalham com autismo no estado inteiro, não é Porto Velho, certo? Fonoaudiólogos que trabalham com autismo não chegam a 80 fonoaudiólogos que trabalham com autismo. E com crianças autistas, porque nós não temos pessoas que trabalham com adultos. Eu estou procurando. Eu sei que eu posso estar falando errado, mas quem é fono aí na plateia, quem é psicólogo, fala para mim, que a gente pode revisionar esse número. Nós, psicólogos, aqui, ó, essa aqui, ó, é a linha de psicólogos. Nós somos mais ou menos 3 mil e pouquinhos no estado todo. Que trabalha com autismo, não dá 100. E eu fui contando, tá, direitinho, Vilhena, Cacoal, Ariquemes, eu fui lembrando dos colegas, entrando em contato com alguns, para chegar a esse número que não é um censo real, mas é um censo próximo do que a gente consegue ver. Se cada um de nós, que trabalhamos com indivíduos autistas, atendemos aí, isso aqui eu estou falando de uma perspectiva ótima. Se cada um de nós atendêssemos 2 horas por semana um indivíduo no espectro do autismo, essa quantidade de profissionais, a gente teria uma capacidade, hoje a gente tem uma capacidade aproximada, a gente está atendendo mais ou menos 2.100 crianças, 100 pessoas. E esses atendimentos, em grande maioria, infelizmente, 95% deles têm sido feito em instituições de terceiro setor, como a AMA, como a AMAV, como a AMAR de Ariquemes, e, infelizmente, nas nossas clínicas de serviço privado. Só eu atendo a 200 crianças no serviço privado. A AMA atende 80 crianças no serviço privado, adolescentes e adultos no serviço de terceiro setor. A realidade é essa. Ainda que a gente faça grandes esforços, que eu achei louvável a fala do superintendente Cid, sobre trazer profissionais de fora do nosso estado, não rende, porque os outros estados do Brasil se encontram dentro desse mesmo cenário, muitos até piores que nós. Infelizmente, este é o nosso ambiente, este é o nosso cenário. E eu estou absolutamente aberta para discutir se o cenário é diferente desses, com alguém que tenha uma projeção distinta da minha. Segundo a ciência do comportamento humano, a ciência aplicada do comportamento humano, que ela é aplicada a qualquer contexto, nesse caso,
nós vamos aplicar a ciência ABA aqui hoje ao contexto de mudança social que nós queremos. É preciso definir os contextos, os ambientes e as ajudas que já existem dentro desse ambiente e as motivações existentes dentro desse ambiente. É preciso definir alvos e objetivos para essa mudança e os movimentos que precisam ser feitos para que essa mudança ocorra. É preciso criar consequências para que os comportamentos, para que as mudanças e os alvos que foram definidos como mudanças continuem a ocorrer. Porque o que é mais comum de a gente ver é projetos começando e não terminando, programas sendo implantados e não desenvolvidos, políticas sendo pensadas e não sendo implementadas. Isso é a nível de Brasil que a gente vê acontecer. Então, a gente precisa criar uma contingência que se chama antecedente, resposta comportamental dos envolvidos e consequências para que, de fato, isso aconteça. A verdade mesmo, resumindo tudo isso, é que professores não são despreparados. A gente, na verdade, precisa de uma política de inclusão clara, com comportamentos claros esperados. Nós não temos essa política. Quais são os comportamentos esperados numa escola quando se chega a um aluno neurodivergente? Quais são os comportamentos esperados no momento da matrícula em que esse aluno neurodivergente chega e se matricula? Quais são os comportamentos esperados de um professor ou então de alguém do pátio quando um aluno neurodivergente apresenta uma crise comportamental? Quais são os comportamentos esperados? Nós sabemos o que devemos fazer, mas, infelizmente, não sabemos como devemos fazer. Não temos profissionais de terapia despreparados. Precisamos de um projeto que contemple as necessidades atuais das nossas pessoas. E nós não teremos fonos, não teremos psicólogos suficientes, não, muito menos terapeutas ocupacionais. Não teremos. Essa é a verdade, senhores. Para atender a todas as pessoas que necessitam, principalmente os indivíduos de nível 3 de suporte, que referem-se a 35% a 40% da comunidade autista. 35% a 40%, que são aqueles adultos que eu falei para vocês que vão precisar de ajuda 24 horas por dia. Temos que nos preocupar, antes de tudo, indivíduos decentes se preocupam, antes de tudo, com uma coisa chamada justiça social. Porque nós não temos um problema simples, nós temos um problema social muito difícil para resolver. Quais são os 5 pilares da justiça social? Eu acho que os pilares da justiça social, eles deveriam estar na boca dos gestores públicos 24 horas por dia. Era por isso que a gente deveria trabalhar. A gente, primeiramente, deveria trabalhar por acesso, que é o primeiro pilar de justiça social. O acesso é garantir recursos essenciais, especialmente para as pessoas vulneráveis. Depois, a gente precisa se preocupar com participação, que é empoderar os membros da sociedade, permitindo-lhes expressar suas opiniões e para que eles possam influenciar nas decisões. É o tudo sobre nós, com a gente junto. Nada sobre nós, sem nós. Nós temos que influenciar as decisões. Esse seminário, esse simpósio, é gigante. Porque do início ao fim ele foi influenciado pela comunidade. E isso precisa continuar acontecendo. Isso é motivo de muito, muito orgulho. A diversidade é o terceiro pilar da justiça social. Então, valorizar diferentes experiências e necessidades de grupos vulneráveis, promovendo a inclusão, a igualdade de oportunidades e representação para construir uma sociedade mais coesa. O quarto pilar é direitos humanos, proteger a dignidade, a equidade e a liberdade de todos os indivíduos, garantindo um conjunto de direitos fundamentais para abordar questões como discriminação, como violação de liberdades pessoais. E, por fim, o último e o pilar que eu mais quero discutir hoje aqui com vocês é o pilar da equidade.
Garantir que todo mundo tenha acesso às mesmas oportunidades e recursos. Olha essa palavrinha aqui, ó. Adaptando o apoio conforme as necessidades individuais, visando corrigir desigualdades históricas e criar uma sociedade mais inclusiva. Igualdade é diferente de equidade. Igualdade é você pegar todos os meninos, todos os indivíduos com e sem deficiência e colocar dentro da mesma sala de aula. Isso é igualdade. Provavelmente o doutor Lucelmo Lacerda vai falar muito acerca disso aqui amanhã. Equidade é tudo bem, está todo mundo junto, mas cada um vai receber o suporte necessário para que tenha oportunidades justas. Essa aqui é a diferença entre igualdade e equidade. Nós não precisamos de igualdade, nós precisamos de equidade. Lutem por equidade, de quando a gente falar dos direitos das nossas pessoas. Essa ideia de igualdade no lugar de equidade torna as coisas mais difíceis, mais desafiadoras. Porque quando a gente acha que todo mundo é igual e precisa receber os suportes todos iguais, a gente está cometendo um crime que se chama capacitismo. E esse termo, ele define a discriminação de pessoas com deficiência e neurodivergentes, que é quando você define o sujeito pela sua capacidade. A ausência da deficiência é normal, enquanto que a deficiência precisa ser corrigida ou precisa ser superada. O autismo precisa ser curado. E eu acredito que essa confusão nessa definição tem muito a ver com este termo, que é o capacitismo. Mesmo existindo um problema social grave, a gente tende a culpar a pessoa. A gente quer mudar a pessoa. Discurso, geralmente quando a gente escuta os discursos sobre a pessoa autista, a gente escuta os discursos sobre a pessoa. Ele quebrou a escola, ele não quer ficar dentro da sala de aula, ela não para de morder os colegas. Ou seja, a gente está trazendo isso tudo para um modelo conceitual médico da deficiência que a gente fala. Indivíduos no espectro do autismo apresentam problemas de socialização, de comunicação, interesses restritos, comportamentos repetitivos, comportamentos auto- e heterolesivos. Ou seja, a gente considera o indivíduo dentro de um modelo médico e esquece todas as mazelas sociais que atravessam a existência desse indivíduo. Por isso que eu gostaria que todas as pessoas, especialmente pais de pessoas autistas que me ouvem hoje, estudem uma coisa chamada modelo biopsicossocial. Quando um médico for sugerir intervenções para o seu filho, peça intervenções que sejam biopsicossociais, que não apenas contemplem terapias de consultório, mas que também contemplem direitos. Todas as vezes que a gente for pensar nesse modelo biopsicossocial, a gente precisa, eu quero pensar no meu filho como uma interação entre o ambiente. O comportamento dele é uma interação do que ele é com o ambiente em que ele vive, com a sociedade em que ele está inserido, e não somente o autismo. O seu filho é uma criança parda, dos cabelinhos pretos, de 1,40 m de altura, autista. Ele não é o Joãozinho autista. Ele é o Joãozinho que gosta de carrinho, ele é o Joãozinho que tem irmãos, ele é o Joãozinho que gosta de andar na praça, ele é o Joãozinho que tem os cabelinhos pretinhos, o Joãozinho que faz gracinha e é o Joãozinho teia. O autismo não é o seu filho. Não resuma o seu filho e o seu aluno ao autismo. Quando a gente faz esse tipo de resumo, a gente acaba tirando desse indivíduo as oportunidades que ele teria de conviver, de se direcionar. E
Esse capacitismo, ele acaba aparecendo nos nossos discursos o tempo inteiro. E a gente precisa mudar isso. Porque nós temos que entender que não é o indivíduo que precisa mudar, e sim o ambiente em que ele vive. Porque ele é um ser biopsicossocial. Nós não vamos curar o autismo, mas nós podemos mudar o ambiente para que esse indivíduo viva melhor. Quando a sociedade, todos nós, inclusive pais, professores, gestores, profissionais, entendemos isso e acreditamos em justiça social, nós deveríamos então também entender que quando os professores e os pais das crianças dizem essas coisas sobre elas, eles não querem mudar o filho deles. Eles amam aquela criança da forma como ela é. O que eles querem é parar de sofrer. O que eles querem é mudar o comportamento dos seus filhos e não há mal nenhum sobre isso. Eles sabem que precisam de equidade para que os seus filhos avancem. Mas a questão é que quando a gente pergunta quem quer mudança, todo mundo quer. Quem quer mudar? Quase ninguém quer. Mas quem quer liderar a mudança, então? Todo mundo vaza. Porque a gente precisa falar de justiça social. Voltando à ciência do comportamento humano, comportamento é tudo aquilo que uma pessoa viva faz. Dormir, comer, ler, escrever, comunicar, tudo que uma pessoa viva faz é comportamento. Morder, bater, fugir da sala de aula, ficar andando à noite, chorar, gritar e correr pela casa. Tudo isso é comportamento. O que leva as famílias e os professores ao sofrimento é isso daqui. Não é ele ser autista, mas é estas coisas aparecerem no nosso dia a dia e a gente não saber o que fazer com isso, muitas vezes. O que os pais e professores querem é comportamentos como esses e redução de comportamentos como esses. O que os pais querem é chegar nos ambientes e que esse filho consiga se relacionar bem com esse ambiente, com as pessoas. Muito importante que a gente saiba disso. A análise do comportamento aplicada é uma ciência e nos Estados Unidos estuda-se 5 anos numa faculdade para ser um analista do comportamento. E quando você é de outro país, você também pode estudar para ser um analista do comportamento por mais ou menos 4 anos. É como se eu tivesse feito uma segunda faculdade. Então, na nossa ciência do comportamento humano, tudo gira em torno de um antecedente, de um comportamento e de consequências. O antecedente é justamente o que a gente precisa mudar. O que a gente chama de ambiente, dentro da nossa ciência, a gente chama de antecedente. Portanto, o antecedente são as dores físicas que as nossas pessoas sentem, comportamentos da família, por exemplo, comportamento de aceitação ou de luta e fuga contra o diagnóstico. Ter que lidar com os desafios também é muito desafiador e sofrível, por isso nós fugimos. Todo o contexto social ineficaz que infelizmente nós temos. A falta ou o excesso de medicamentos, a doutora Aline vai falar melhor sobre isso, isso também é ambiente. A falta ou o excesso de terapias, porque não pensem que as crianças que fazem terapias, elas também não sofrem com excessos de terapias. Porque, infelizmente, algumas famílias entendem, justamente pelo discurso capacitista de que quer normalizar aquele indivíduo, que ele precisa ficar dentro de uma clínica de terapias o dia inteiro. E isso não é verdade, isso não é necessário, a maioria dos casos. Comorbidades. Eu nunca vi um autista, nesses quase 10 anos de serviço, sem pelo menos uma comorbidade associada. Sem pelo menos uma comorbidade, que é transtorno do processamento sensorial, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, transtornos alimentares, transtornos de sono, deficiência intelectual, dentre outros quadros que estão sempre lado a lado com o autismo. Tudo está no antecedente, e é ele que faz o comportamento acontecer.
Por essa razão, não importa o lugar, não importa se na clínica, se na sua casa, se na sua escola, se na rua, no supermercado, a ciência do comportamento humano, quando aplicada a qualquer contexto, se agrupada a outra ciência, como, por exemplo, a fonoaudiologia, a psicologia, a fisioterapia, a educação, principalmente hoje, né? Quando agregada a outras ciências e outros comportamentos, ela vai buscar modificar o ambiente e não o indivíduo. Não existe modificar o indivíduo sem modificar o ambiente. Então, quando a gente modifica o ambiente, a gente tem um indivíduo que, no lugar de bater, ele passa a pedir o que deseja ou evitar o que não deseja. Quando a gente muda o ambiente, a gente tem um indivíduo que, no lugar de gritar, ele passa a aprender a falar em tom de voz apropriado. No lugar de quebrar as coisas, aprender a dizer que não quer ficar naquele lugar ou simplesmente dizer que está com dor. Eu trouxe exemplos claros das dores que as nossas famílias recebem, os nossos professores dizem para a gente todos os dias. Não basta chamar a psicóloga quando o aluno autista estiver apresentando comportamentos difíceis de manejar na escola, a não ser que seja para ajudar sobre como que vai criar um ambiente melhor em que ele consiga se comportar melhor. A psicóloga pode visitar 1000 vezes a escola, mas se o ambiente da escola não mudar, a psicóloga pode visitar a casa do indivíduo, mas se os comportamentos e todo o contexto daquela casa não mudar, não adianta nada. Portanto, a ciência do comportamento humano, ela deve estar presente, sim, como uma primeira evidência científica que o Dr. Lucelmo vai falar amanhã com toda clareza, em todos os lugares que esse indivíduo vive. Dessa forma, não adianta dizer que para o autista aprender a se comunicar é preciso responsabilizar a fonoaudióloga. É preciso encontrar mecanismos de comunicação que sejam café. O que é café? Constante, à disposição, frequentemente usado e que esse indivíduo tenha um esforço mínimo para se comunicar. Portanto, se nós vamos escolher um sistema de comunicação aumentativa e alternativa, ele tem que estar presente em todos os ambientes que esse indivíduo está de forma constante, à disposição do indivíduo, frequentemente usado e com esforço mínimo para que ele possa usar. Por isso que muitas vezes a CAA não dá certo, porque ela não é café na vida do indivíduo. Não existe PECS na fono. PECS não é coisa de fono. Comportamento não é coisa de psicólogo. Isso é coisa de todo mundo. E se a gente não conseguir fazer com que todas as pessoas engajem nisso, o tratamento vai fracassar, a escola vai fracassar, o indivíduo vai fracassar, porque o ambiente fracassou. Não foi ele que fracassou. Não é sobre ele. Nunca é sobre ele. Para nós, tudo gira de novo em torno dessa contingência. E eu escolhi a escola. A gente escolheu um contexto só para simular uma intervenção que mude o ambiente e não o indivíduo, mas que melhore os comportamentos que ele tenha, para que ele tenha qualidade de vida, para que ele saiba se cuidar, para que ele interaja, para que ele seja independente, participe na sociedade e ele faça uma coisa chamada autoadvocacia. Ele aprenda a se proteger. Comportamentos essenciais, habilidades essenciais, é diferente de habilidades acadêmicas, é diferente de habilidades comunicacionais mais complexas. Isso aqui eu estou falando para vocês, principalmente pelos indivíduos de nível 3 de suporte, que nós precisamos ensinar habilidades essenciais para viver. E habilidades essenciais para viver não se ensina somente em clínica. Habilidades essenciais para viver se ensina em casa, se ensina na escola. Portanto, é sim obrigação do professor ensinar esse aluno a se cuidar, ensinar a sentar, a esperar, a pedir pelas suas coisas. Nós temos que implementar imediatamente um treinamento de comunicação aumentativa e alternativa para todos os professores. Da mesma maneira que temos que implementar Libras para todo mundo. Porque se a gente quer inclusão, todo mundo que carrega uma PECS tem que conseguir se comunicar. Todo mundo que conversa em Libras também precisa saber conseguir se comunicar. Bem, e por que eu escolhi falar para vocês sobre o contexto da escola? Eu escolhi falar sobre o contexto da escola
Porque a gente pode não ter uma psicóloga em cada município. A gente pode não ter um fono em cada município, mas a gente sempre vai ter uma escola. A gente vai ter uma escola em Extrema. Lá em Conceição de Galera tem a escolinha de lá. Não importa, qualquer lugar você vai ter uma escola. Então, eu já sugiro ao povo do Legislativo mudanças na grade de pedagogia, incluindo melhores dados sobre adaptações razoáveis para os estudantes, incluindo a ciência do comportamento humano. Isso é fundamental. Sugiro que os professores recebam capacitações sobre habilidades essenciais para a vida, para o ensino aos seus alunos, realizar pedidos, esperar, aceitar remoções, transitar entre lugares, alternância de turnos, completar consecutivamente atividades, aceitar ou não, seguir instruções relacionadas à saúde e segurança, completar atividades de vida diária relacionadas à saúde e segurança e tolerar situações relacionadas à saúde e segurança. Esses 8 pontos aqui se chamam na literatura habilidades essenciais para viver. Por isso os nossos alunos não ficam na sala, por isso eles vão para a quadra, por isso eles são tirados da escola, porque eles não apresentam ainda habilidades essenciais para viver. Essas são as 8 habilidades essenciais para viver. Utilizando a ciência do comportamento, uma das habilidades essenciais para viver é fazer pedidos. Dentro desse ambiente que precisa ser mudado, inclui o uso de comunicação alternativa e aumentativa, inclui apoios visuais, exercícios e movimentos, dicas e ajudas, instrução e intervenção auxiliada por tecnologias, intervenções baseadas no antecedente e treino de comunicação funcional para que este comportamento-alvo aqui seja alcançado. Então, dentro de uma intervenção, seja escolar, hospitalar, clínica ou em ambiente doméstico, baseado em ciência do comportamento humano, que é a ciência que tem evidências científicas para ajudar as nossas pessoas, nós poderíamos utilizar, por exemplo, estas intervenções para que tivéssemos este comportamento para ensinar a fazer pedidos, para que tivéssemos um outro comportamento alvo de redução, que seria, por exemplo, agredir as pessoas. As consequências disso é que esse aluno faz o que gosta, vive com autoeficácia e ele fica feliz, que é o HRE que eu falei para vocês lá no início da apresentação. Feliz, engajado e relaxado. Quem se comunica fica feliz, engajado e relaxado. Quem não se comunica não consegue viver feliz, engajado e relaxado. Não faz tarefa, não faz nada. Não existe alfabetização sem antes existir comunicação. Se os professores não forem treinados para ensinar os alunos a fazerem comunicação, e eu não estou falando de fala. Fala é uma das formas de comunicação. Existem milhares de outras formas de comunicação que a gente deve implementar. Carlos vai continuar sendo Carlos, olhos castanhos, gosta de carrinhos, é autista, ama sua professora, seus pais, mas agora ele não bate mais no seu colega para pegar algo, ele pede com a sua figura de comunicação alternativa. Carlos será sempre o Carlos. Seu comportamento conta com antecedentes do ambiente para aprender a se comunicar. Não é sobre o Carlos, é sobre o que o Carlos ainda precisa ter para que consiga ser mais independente e brincar melhor com seus amigos. Não sabemos quanto tempo Carlos demorará para aprender, mas quanto mais tempo demorarmos para utilizar as ferramentas corretas, mais tempo vai demorar e menos oportunidades Carlos terá. Não tem como mudar o ambiente sem esforço, sem justiça social, sem dar o nome a quem vai fazer a justiça social acontecer, sem pessoas que se preocupem de verdade com as pessoas autistas e sem usar a ciência como parâmetro. Se vocês gostaram dessas intervenções que eu citei, que podem ser feitas pelos professores nas escolas, elas estão disponíveis neste link e foram citadas no parecer 50 do Conselho Nacional de Educação, que aguarda a homologação do ministro da Justiça, Camilo Santana, desde dezembro de 2023. Boas práticas. O Pará é o estado que mais evoluiu em práticas baseadas em evidências para indivíduos no espectro do autismo. Nós temos uma pessoa chamada Nay Barbalho,
que ela é mãe de um indivíduo autista e ela é a coordenadora de políticas públicas para autismo no Pará. Flávia Marçal, que é advogada e pesquisadora da UFPA e que liderou, juntamente com o Dr. Luciano Lacerda, o grupo de pesquisa do Parecer 50 do CNE, que eu acabei de citar. O trabalho do acompanhante terapêutico e a regulação da profissão de analista do comportamento. É isso que as famílias e os professores devem lutar. Nós devemos lutar sobre isso, sobre regularizar, sobre regulamentar no Brasil esta profissão. Nós também precisamos fortalecer a interseccionalidade entre a saúde e a educação. E isso em Rondônia não é uma opção para Rondônia. Isso é uma solução, talvez a única solução que a gente tenha no momento. Especialmente porque os professores de educação física trabalharam na Covid. Nós não temos a quantidade de psicólogos e fonoaudiólogos que temos em número de professores de educação física. E os professores de educação física são excelentes psicomotricistas, se preparados para isso. Eles são excelentes profissionais que podem trabalhar com as questões motoras das nossas crianças, porque até hoje eu também não vi nenhum autista que não tivesse apresentado algum desafio motor no seu desenvolvimento. E a gente deve começar pelos desafios motores. E por que pelos desafios motores? Porque eu não consigo ensinar um menino a escrever se ele não consegue ainda trocar o pé para subir uma escada. Se ele tem uma dificuldade global no seu desenvolvimento, ele também terá dificuldades finas no seu desenvolvimento. Secretário de Saúde, considere contratar os professores de educação física para os centros de reabilitação de indivíduos autistas. Não conseguiremos TOs em número suficiente, mas conseguiremos muito mais professores de educação física. Nós temos 2 lá no grupo que eu trabalho, e eles são fantásticos, espetaculares e mudam o ambiente das nossas crianças. Para quem não tem nada, isso é muita coisa. Acreditem, é muita coisa. Essas pessoas, elas podem ser contactadas pelas redes sociais delas, certo? E eles já têm o caminho das pedras. Eu falei para o secretário Jefferson, o Pará já construiu o caminho das pedras. Não há justiça social sem ciência e sem ações governamentais efetivas, começando pelo censo. Não é o indivíduo que precisa mudar. O autismo, ele estará presente para sempre. O que precisa mudar é o ambiente por meio das mudanças nos antecedentes que são produzidos pela sociedade, para que novos comportamentos sejam aprendidos e para garantir a dignidade das nossas pessoas. Eu quero agradecer a todos os envolvidos pela iniciativa desse evento e eu desejo que mudanças importantes aconteçam a partir deste encontro e que as nossas pessoas sejam tratadas com equidade, não é com igualdade. Eu espero que sejam tratadas com equidade. Muito obrigada a todos vocês e um ótimo evento.